4h03. Yuri Rossi está no estúdio comigo mais uma vez. Bem-vindo, Yuri. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a você, nosso ouvinte. Estamos de volta aqui no Show da Tarde, nesse espaço para entrevista, para bater aquele papo. Para você que está aí nos acompanhando, muito obrigado de você sugerir, participar conosco. Você que está aí hoje, nós vamos conversar com uma influenciadora digital. Se você tiver uma pergunta, quiser participar conosco, o convite está aberto através do nosso WhatsApp 996-677-412 para você participar conosco, ou também através da nossa live no Facebook. É só digitar Raiz FM aí no Face que você vai encontrar e vai participar conosco, Larissa. Isso, e se você ainda não conhece a Dai, vai conhecer, porque nós estamos transmitindo pelo Face lá na live. A Dai, pra quem não conhece, mas super conhecida, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Já é da família Raízes, né, Dai? Boa tarde, alegria! Tudo bem? Tudo jóia. Sim, já sou da família, já faz tempo. Desde que eu nasci, na verdade. Pra quem não sabe, gente, ela é filha do Ademir Moreira e está seguindo a carreira agora de... Ela fornece conteúdo. Como é que é? Como é que é o nome dessa profissão, Dai? Tem gente que denomina como influenciador digital. Eu gosto mais da denominação criador de conteúdo, porque eu falo que ninguém influencia ninguém a nada, né? As pessoas se deixam influenciar sozinhas. Então eu prefiro criador de conteúdo. Mas tem gente que chama de youtuber, blogueiro, enfim... Tem várias denominações. A Dai, gente, é formada em letras, é pós-graduada em psicopedagogia e ela começou a produzir conteúdo digital assim por diversão, né? E aí ela acabou deixando a profissão de professora, ela estava em sala de aula e agora se dedica para as mídias digitais. Todo o tempo dela é voltada às mídias digitais. Ela tem um canal no YouTube com mais de 60 mil visualizações por mês e também um Instagram que hoje conta com mais de 150 mil seguidores. E o tema principal da Dai, qual é o seu tema principal? Eu falo um pouquinho de cada coisa, né, que o pessoal acaba pedindo para compartilhar um pouco da minha vida com eles, mas o meu foco principal é moto e viagem. São dois assuntos que eu amo. Agora, tudo começou, né, Dai, como uma brincadeira, como um passatempo. E o que te motivou a produzir esse conteúdo por diversão? Eu sempre fui, né, acho que vem de família, né? Eu sempre gostei dessa parte de comunicação. Desde que eu era pequenininha eu gostava de... Tanto que eu já fiz alguns comerciais aí na rádio, né? Então eu sempre gostei dessa parte. E aí eu sempre brincava que eu queria criar um canal tal. Quando o YouTube começou a entrar em ascensão, assim, eu sempre falava que eu queria participar dessa forma. E meu marido me motivou demais. Meu marido sempre falou, vai, cria, você leva jeito pra isso e tal. E aí eu comecei a compartilhar primeiro as experiências de viagem que a gente tinha. A gente sempre costumava fechar viagem muito barato, viagem por promoção. Então eu compartilhava com o pessoal dicas para o pessoal também poder fazer essas viagens mais em conta. E aí o pessoal começou a gostar e daí pra frente a quantidade de seguidores começou a aumentar. E aí eu entrei pro mundo da moto, né? Porque meu marido ama moto. E aí os seguidores foram aumentando, as marcas foram procurando e agora virou profissão. E aí você percebeu que a diversão, através da diversão, já dava para colher frutos como um trabalho, né? Isso. Quando foi isso? Eu percebi... desculpa. Desculpa eu. Quando foi? Imagina. Então, na verdade, eu levei mesmo como um trabalho faz 2 anos. Faz mais ou menos uns 5 anos que eu tenho o meu canal no YouTube, mas que eu comecei a levar a sério como profissão faz mais ou menos uns 2 anos. E esse ano eu resolvi que não dava mais para ser professora e ser influenciadora digital, porque eu estava indo a muito evento, estava fazendo muitas coisas, tendo que criar muito conteúdo, e estava me tomando muito tempo para fazer as duas coisas, não estava dando conta mais. E aí eu larguei a escola, né? Parei de dar aula para me dedicar só à criação de conteúdo. E quando você largou a escola, como foi o apoio da família, dos seus pais, do seu marido? Como foi essa reação na família? Pergunta complexa. Não, brincadeira. Assim, na verdade, o Brasil como um todo tem aquela mentalidade de que você tem que ter um trabalho fixo, de que você tem que ter um trabalho de carteira assinada, o que não é errado, mas que eu já não me via mais encaixando naquele meio. E eu era concursada, né? Eu tinha, então, essa estabilidade, eu era professora efetiva. E aí, a hora que eu falei, não tá dando conta, e o que eu quero ser agora, nesse momento, é ser criadora de conteúdo, o meu marido me apoiou demais. A minha família também, como um todo, mas ainda eu percebi que houve aquela, sabe?
aquele pezinho atrás, porque eu ia deixar alguma coisa que era certa, né? Uma coisa que era estável, né? Estável, exatamente, para alguma coisa que até então, hoje em dia, ser criador de conteúdo ainda não é tido como uma profissão, não é levado tão a sério. Então, o pessoal fica meio com o pé atrás ainda quando a gente fala que vai trabalhar com isso. Mas, assim, no geral, a aceitação foi boa e meu marido sempre me apoiou muito. Então, foi tranquilo. Que bom. E aí, quando chegou o motociclismo, você não começou com esse tema ou já começou com o tema? Não, eu comecei falando mais de viagens, né? E o meu marido sempre gostou muito de moto. E eu até então, eu tinha carta de moto, mas a minha mãe não deixava eu ter moto porque ela tinha medo e tal, né? Coisa de mãe. E aí meu marido foi me incentivando muito. Eu viajava com ele e daí, como viagem de moto se enquadrava em viagem, né? Aí eu acabava compartilhando no meu canal também. Mas aí eu fui criando um amor muito maior por esse meio, conforme eu ia compartilhando essas nossas viagens. E aí eu quis tomar a rédea da situação. Eu quis sair da garupa para começar a pilotar e compartilhar também um conteúdo mais voltado para motociclismo. Então começou mesmo faz uns 3 anos que eu comecei essa paixão mais voltada por moto. E aí eu comprei minha própria moto e aí eu continuei com conteúdo mais voltado para isso. Pelo que eu me lembro, no começo, né, você tinha muito medo de andar de moto sozinha, né? Foi um aprendizado, você apostando esta questão dos aprendizados. Era isso, né, Day? Sim, eu tinha muito medo. Eu tenho carta desde os meus 18 anos, mas eu nunca tinha pilotado até então. Por conta desse receio que a minha mãe tinha, né? De falar que moto é perigoso e tal. Então eu nunca tinha pilotado, eu só ia na garupa com o meu marido. Aí eu comprei essa moto minha, que é uma Ninja 300. É a Penélope? A Penélope, exatamente. É uma moto verde rosa que todo mundo que passa na cidade presta atenção nela, quer saber, quer ficar falando para eu fazer barulho, enfim, com a moto. E aí eu comprei a Penélope justamente porque era uma moto que me passava segurança para que eu reaprendesse a pilotar. Porque eu, na verdade, do que eu tinha aprendido na autoescola, eu já não lembrava de mais nada, né? Então aí eu comprei a Penélope e comecei a reaprender a pilotar com ela. E daí eu percebia que tinha muito essa carência na internet. Porque muitas pessoas postam conteúdo relacionado à moto, mas elas postam assim já pilotando e já mostrando 1000 coisas. E os meus seguidores tinham essa carência. Então eu comecei a mostrar tudo como foi o meu processo de aprendizado. Então, se eu chorei de medo, eu postei. Se eu tive que treinar lá na rua do condomínio, eu postei, sabe? Foi bem transparente mesmo. A minha primeira queda, eu postei. Então, foi tudo assim, bem transparente, para justamente motivar as pessoas que estavam passando por esse mesmo momento que eu. E até hoje, essa playlist que eu fiz de como perder o medo de pilotar é uma das playlists mais vistas no canal, porque motiva muito o pessoal se identifica muito com essa parte do aprendizado, do perder o medo. Então, e exatamente isso que a gente ia te perguntar. Você tem alguma dica sobre para quem, aliás, está começando a pilotar agora ou tirou carta de moto naquele sonho de um dia poder curtir, né, essa sensação de liberdade, mas com segurança, só que não conseguiu subir na moto ainda? Como faz? Tem umas dicas mais técnicas, né, que eu postei lá no meu canal, que tem até a dica do chinelo, que eu acho que é fundamental, porque quando a gente está começando a pilotar, a gente tem muito medo por conta do equilíbrio em cima da moto. Então, você simular obstáculos com o chinelo, eu explico certinho no meu canal, mas foi a dica assim que mais fez sucesso, que meu marido que teve a ideia, por sinal. Então, você coloca chinelos assim, fazendo obstáculo, e aí você vai contornando os chinelos para você treinar o equilíbrio, treinar a embreagem, treinar freio e tal. Mas eu acho que eu sempre procuro falar nos meus vídeos, no meu canal, enfim, no conteúdo no geral, eu sempre procuro dizer que a limitação está sempre na nossa cabeça. Então, que se as pessoas elas têm medo, elas têm que aprender a dominar esse medo. Elas jamais podem deixar que esse medo impeça elas de fazerem aquilo que elas amam, que é pilotar, que é sentir essa liberdade, essa coisa gostosa, que é você estar em cima de uma moto, você ter o controle daquilo. Então eu sempre falo isso, que o primeiro de tudo que a pessoa tem que, antes das técnicas, né, que eu mostro lá, a primeira coisa que a pessoa tem que superar é esse medo. E isso só depende da própria pessoa. É pensar que aquilo é o prazer de você estar numa moto, o prazer de você fazer parte disso, porque fazer parte do motociclismo, na verdade, é fazer parte de uma família. Todo mundo se ajuda, todo mundo se gosta. Então, essa vontade de fazer parte disso tem que ser muito maior do que esse medo. Então, aí você supera esse medo e aí você parte para as técnicas.
Mas primeiro você briga com você mesmo e fala, não, eu vou, e se tiver medo, eu vou com medo mesmo, sabe assim? Vamos aqui pro Face registrando as participações, a audiência aqui no Facebook, a Suzy Alves, também a Vânia Bombonati diz que você já é da família Raízes desde antes de vir ao mundo, né? O Diego Coelho desejando boa tarde, a Isabel Cristina, Takashi também na audiência com a gente, o Diego diz que é seu fã, viu, Dai? Beijo, Diego! Raquel Félix Miranda diz que segue você no Instagram. O Ademir, claro, apareceu por aqui dizendo que você é a razão da vida dele. O Renan Braguieri, com o marido desse, eu não precisaria de mais nada, hein? Ai, que convencido! Tá vendo só? É seu marido, então, né? É meu marido, o Renan é meu marido. Renan. Então, vou pegar carona aqui no recado do Renan. É importante a gente ter pessoas que nos coloquem pra cima, que impulsionem a gente, né, Dai? Sim, isso é fundamental. E é aí que está justamente o problema, principalmente quando se trata de mulheres. A gente ainda tem não vou dizer preconceito, mas a gente ainda tem esse pré-julgamento de que mulher é frágil, de que mulher não pode pilotar, de que mulher não consegue, de que a moto é muito pesada para mulher, enfim. Até acho engraçado que tem uma amiga minha que fala, ué, como que a moto é pesada se eu não vou levar ela na costa, né? Ela vai embaixo de mim, é só equilibrar, né? Então, a gente ainda tem essa ideia fixa de que mulher é do sexo frágil. Então, principalmente eu vejo quando as minhas seguidoras tentam começar a pilotar, tem muitas que recebem o apoio como eu recebi, mas tem muitas que não têm esse apoio, nem da família, nem de marido. Tem gente que não tem paciência de ajudar, a ensinar, e isso é fundamental nessa fase. Então, o que eu tento fazer é criar essa espécie de, esse vínculo mesmo, né? Que por mais que a gente esteja à distância, por mais que a gente esteja separados pela tela do celular, pela tela do computador, enfim, a gente acaba se tornando conectado dessa forma para que eu seja esse incentivo para quem não tem esse incentivo em casa. E é assim, enorme a quantidade de mulheres que não tem esse incentivo, infelizmente, justamente por isso, por falarem que moto não é coisa de mulher. Muito bom. Falando sobre... Infelizmente. Falando sobre profissão, Dai, hoje em dia, onde você trabalha, o que você faz? Eu sou criadora de conteúdo, né? Mas depois que... uma coisa foi levando a outra, depois que eu perdi a conta lá na escola, que eu parei de dar aula, eu falei, não, agora eu vou me dedicar só a ser criadora de conteúdo. E aí, por fim, aqui na empresa que eu tô, né, a Axis, que é uma empresa que faz capacetes, eles me contrataram, eu já era influenciadora deles, já fazia apresentação no canal deles, e aí eles me convidaram para fazer parte da equipe de marketing aqui dentro. Então, hoje em dia, eu faço o contato direto com os influenciadores aqui da marca, então eu lido com os dois lados da moeda, né? Eu sou a influenciadora e eu contrato os influenciadores. Então, eu faço essas duas partes aqui. Então, eu sou gerente de marketing e também sou criadora de conteúdo. E mãe de cachorro, esposa, filha, tudo isso aí. Você tem ciúme da sua moto? Eu não sei se você tem mais de uma, mas ou não, é de boa? Deixa o marido dar um rolê? O bom marido eu deixo, entendeu? Mas porque mesmo que eu não tenho escolha, ele simplesmente manda mensagem falando, saí com a sua moto hoje. É nesse nível o negócio. Eu tenho sim um ciúminho da moto, né? É normal, ainda mais a Penélope, né? Quem depois puder ir lá conhecer, quem ainda não conhece, a Penélope, ela foi toda pensada pra mim, né? Ela tem as cores que tem significado pra mim, ela foi montada exatamente conforme eu sonhei um dia. Então, por conta disso, rola sim o ciúminho. Mas eu já deixei muita gente pegar a Penélope e sair andando por aí, então tá tudo certo. É um ciúmes controlado. Menos que o meu marido tem com a dele, na verdade. É um cuidado. É um cuidado isso. Conta um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia, como que funciona essa vida, né, na internet. Como você programa o seu conteúdo também, né, para suas postagens. Isso é muito legal. Eu até tô pensando em fazer uma série de vídeos no meu canal, porque muitos dos meus seguidores pedem para entender como é ser criador de conteúdo. Então, assim, eu tenho os dias na semana certos que eu dedico para gravar o vídeo. Então, por exemplo, se, vamos supor, amanhã eu vou gravar vídeo, eu fico o dia inteiro focado nisso. Então, aí o pessoal às vezes acha que é só ligar a câmera e começar a gravar. Não é assim. Então, primeiro eu faço a pauta do vídeo, programo todo o conteúdo que eu vou falar para não esquecer nenhuma informação, principalmente quando é vídeo patrocinado, né? Que as empresas me pagam para
fazer a divulgação do conteúdo, tem que estar lá tudo certinho, tudo esquematizado, para não faltar informação nenhuma. Então eu faço a pauta e aí naquele dia eu me dedico em gravar o vídeo. Então eu gravo tipo uns 4, 5 vídeos no mesmo dia. Aí depois, na outra semana, né? Porque a gente tem que fazer o trabalho aqui também, então tem que mesclar as duas coisas. Então aí na outra semana eu vou e edito todos esses vídeos. E aí eu vou esquematizando para postar. Normalmente eu posto 2 vídeos por semana e manter esse padrão de postagem é muito importante, principalmente para quem quer ganhar dinheiro com isso, para que o YouTube entenda que você está levando a sério, né, aquelas postagens. E o Instagram também. Aí as fotos já funcionam diferente. As fotos eu geralmente tiro de fim de semana, né? Porque as fotos são mais meu dia a dia. Então, quando eu tô saindo de moto, alguma coisa, eu peço pro meu marido tirar foto pra mim. E aí eu tenho, hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio do pessoal da agência aqui, que é a mesma agência da Axis. Então, alguns vídeos específicos que são mais detalhados, eles me ajudam a gravar e editar. Tem os meninos aqui também que me ajudam a tirar fotos para ficar aquelas fotos top lá no meu Instagram, que a gente não tem esse feeling às vezes, mas basicamente é isso. Eu tiro um dia para gravar, um dia para editar. Aí quando é vídeo mais trabalhado assim, eles me ajudam. Quando é foto mais trabalhada, eles me ajudam. E de fim de semana eu tiro as fotos para ter a semana inteira conteúdo para postar no Instagram. Então quer dizer, dá trabalho. Não é só a pessoa ter uma visão. A pessoa às vezes tem uma visão meio, sei lá, rasa, né? Mas qual na sua visão sobre esse negócio? É possível então ganhar dinheiro com o Instagram? E qual a sua visão sobre esse negócio? Mas também tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Muita gente às vezes pensa que... Aliás, muita gente leva como brincadeira. Mas assim, a partir do momento que você fala, não, eu vou trabalhar com isso, você tem que ter uma renda tirada daquilo, né? Então você tem que ter um foco, você tem que ter uma agenda, você tem que fazer reuniões, você tem que determinar conteúdos, você tem que sempre estar pesquisando coisas novas para você poder mesclar o conteúdo com o seu público. Você tem que analisar as métricas. Às vezes a gente coloca um vídeo, por exemplo, que esse vídeo não deu muito like. Então, peraí, eu preciso ver o que está de errado com esse vídeo para melhorar no próximo. Então, é tudo assim, é como se fosse você trabalhar com vendas. Você tem que sempre mensurar os resultados e melhorar da próxima vez. Então, é realmente um trabalho, dá trabalho, inclusive, realmente dá trabalho e dá trabalho, né? Você percebeu? Mas é um trabalho muito gratificante. E, assim, quando você chega num nível, digamos assim, de influência, não de influência, mas assim, de criação de conteúdo, que as empresas começam a te enxergar como uma pessoa relevante daquele nicho, aí você tem que abrir uma empresa, porque daí você tem que emitir nota fiscal. Então aí já vem outras coisas que você tem que pagar. Você tem que pagar contador, você tem que pagar todos os encargos das notas fiscais. Então aí sim você tem que... É mais um passo para que aquilo seja levado bem a sério. Porque daí você precisa ter o dinheiro para pagar todos esses encargos. Então, é tudo assim muito sério, tem que ser bastante rigoroso assim para você conseguir levar isso como trabalho, né? Não é simplesmente liguei a câmera e vou fazer um vídeo. Você tem que ter uma regra assim na sua vida para você conseguir fazer tudo certinho. É uma responsabilidade, não, uma profissionalização, isso, né? Enfim. É que tem muita gente que acha que postar só selfie já é conteúdo, mas não é. Tem muita coisa por trás disso. E outra coisa também que se fala muito, Nadai, é a respeito das pessoas que produzem vídeo ou estão tentando produzir seu vídeo, ter o seu canal no YouTube, aquela chavinha, né? De dar pra viver somente disso quando? Olha, vou te falar que se a pessoa... Muita gente acha que dá para viver só de AdSense do YouTube. Isso é lenda. O YouTube, ele paga de acordo com o que ele recebe. Então, varia muito o salário do YouTube. Então, a pessoa falar, vou viver só de YouTube, é muito complicado. Então, a chavinha vira a partir do... Na verdade, não tem assim, depois de tantos seguidores, você vai conseguir viver disso. Não existe isso. Mas eu acho que a chavinha vira a partir do momento que naquele nicho de pessoas, de público, enfim, você acaba se tornando relevante, você acaba tendo uma visualização boa, tendo um engajamento muito bom do seu público, enfim, e você acaba contribuindo com conteúdo relevante. Aí as próprias marcas vêm em busca de aparecer lá no seu conteúdo. Eu, enquanto gerente de marketing aqui, eu recebo muita gente falando, quero ser patrocinado pela Axis. Muita gente que às vezes acabou de criar um Instagram e acaba falando, quero ser patrocinado.
E aí não é assim que, né, que funciona. A gente tenta explicar para as pessoas que você primeiro tem que se tornar relevante naquele seu nicho, tem que mostrar que você tem um engajamento bom. Engajamento é a palavra-chave. E aí as marcas vão atrás de você, que na verdade é o que acontece com a maioria de nós que acaba trabalhando com isso. Perfeito, de volta aqui no Facebook então, o Diego Coelho tá aqui, o Rodrigo Raziro diz que você é demais, pra ser completa só falta dar grau. A Cida Menezes, sucesso Dai, Elizabeth Ronaldo, boa tarde, o JC Solo também, a Isabel Augusto, quem tá com a gente, o Carlos Basílio, boa tarde a todos, Valdirene, o Carlos diz assim, ó, mulheres no volante são as melhores que os homens, eu sou prova disso, a mulherada está de parabéns. E a Fátima Moraes, Muito bem. Quantos anos tem a Penélope? Então, são duas perguntas aqui. Quantos anos tem a Penélope e o que é dar grau? Eu não faço ideia. Uma coisa meio... É muito contraditório. Na verdade, é assim, no meu hall de amigos, de influenciadores, a gente tem muitas pessoas que praticam o esporte, que é, na verdade, o wheeling, né? Que é você conseguir, basicamente, empinar a moto. E eu não tenho esses dons, eu não tenho essa habilidade, mas às vezes por conta dos meus amigos influenciadores terem essa habilidade, praticarem esse esporte, aí eles acabam falando, você tem que aprender também, não sei o quê. Mas eu ainda não tenho essa habilidade. E a outra pergunta era da idade da Penélope? Da idade, isso. A Penélope nasceu. A Penélope, ela é uma Ninja 300 2017, modelo 2018. Não, 2017, modelo 2018. Então ela é novinha. Certo. O Renan ajudou, disse aqui, ó, quase 2 anos, né? Ele falou que obrigada, novinha. Agora, nesse tempo aí, Dai, qual foi, na sua visão, o maior susto? Alguma coisa que te marcou? Não só na questão de moto, mas também em nas todo esse viagens, período. Isso, talvez, né? Olha, eu já passei por muito perrengue. E se não tiver perrengue, também não tem graça, né? Na hora a gente fica desesperado, mas é o que faz a gente recordar daquele momento depois. Mas eu acho que, assim, todo momento, principalmente na fase que eu tive de aprendizado, foram momentos, assim, de muitos sustos e que foram muito importantes. Eu falo que susto na moto, né, na medida do possível, é importante para o nosso crescimento, se a gente tiver, né, consciência depois do que a gente fez de errado, digamos assim. Mas um momento que marcou muito, que eu acho que foi um dos momentos que eu tive mais medo, é que no ano passado no ano passado teve um evento em Brasília, o Brasília Capital Moto Week, que é, por sinal, o maior evento de motos da América Latina. E aí a empresa que eu trabalho aqui de capacete é patrocinadora oficial desse evento. E aí eu falei que eu queria ir de moto. E faziam 7 meses só que eu tava pilotando. E aí, mas eu botei na minha cabeça que eu queria ir pilotando. E aí a gente passou por um trecho, fui pilotando, voltei pilotando, foi lindo, tá tudo registrado no canal, acompanhem lá. Mas teve um trecho da estrada que tinha muito vento lateral, muito mesmo, assim. E eu nunca tinha passado por essa experiência antes, né? E aí chegou uma hora que eu parei, mas eu tremia, aí eu chorava, aí eu falava pro Rê, amor, eu acho que eu não vou conseguir continuar. Aí o Rê muito, né? Ele é direto no que ele fala. Ele falou assim, viu, se você voltar agora, você vai passar pelo mesmo vento de volta. É mais fácil acompanhar, segurar um pouquinho o vento e continuar indo, do que você querer voltar. E aí ele foi me motivando, e aí eu consegui vencer essa etapa, e daí depois na volta eu nem senti tanta dificuldade assim. Por isso que eu sempre falo que a limitação tá, na verdade, na nossa cabeça, né? Então, foi um momento assim que foi muito marcante e que eu pensei em desistir, mas aí eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou terminar. E graças a Deus voltamos e deu tudo certo. E aí quando você foi e voltou, a sensação de ter conquistado, de ter ultrapassado isso deve ser incrível, né? Um bem-estar é a melhor incrível. sensação do mundo. Demais, muito bom. Já que a gente falou sobre uma coisa, um perrengue, né, Dai? Vamos falar sobre uma coisa boa, né? O que você marca aí como uma coisa que trouxe mais alegria pra você? Eu acho que essa viagem de Brasília também, ela é referência para mais alegria. Na verdade, assim, tiveram várias que trouxeram muitas alegrias, porque várias viagens, como eu disse, elas foram resultados de superações. Então, por exemplo, quando eu fui para Poços de Caldas, foi a primeira vez, eu subi lá no Cristo, que eles têm em Poços de Caldas, então foi a primeira vez que eu enfrentei uma serra de moto, que eu fiz curva e tal, e que daí
teve aquela insegurancinha, mas aí eu consegui superar. Aí teve essa questão de Brasília, que foram 1.000 quilômetros de ida, 1.000 quilômetros de volta. E eu fui e voltei pilotando, então foi assim uma sensação incrível. Então, na verdade, pilotar a moto é uma coisa assim que só quem pilota mesmo sabe o quanto é gratificante, o quanto é gostoso a hora que você chega e fala, caramba, mais um dia, consegui, deu tudo certo. E a hora que você tá em cima da moto, você sentiu o vento, você sentiu, enfim, parece coisa de, sei lá, né, bobo falando, poeta, alguma coisa assim, mas é verdade, é muito gratificante. Então, pra mim, hoje, se falar assim, você tem a oportunidade de conhecer o Brasil todo. Como é que você iria? De avião ou de moto? Eu com certeza iria de moto. Aliás, eu tenho vontade de fazer isso ainda, conhecer o Brasil inteiro de moto. Porque eu sei que toda vez que a gente for viajar, vão ter momentos bons, vão ter experiências marcantes, experiências muito boas. Principalmente pelo fato de ter essa superação, de ter esse, nossa, consegui, sabe? Assim, é muito bom. É uma experiência de crescimento, né? Isso, Aqui no Facebook também temos a audiência da Lúcia Andrade, desejando boa tarde. A Isabel Cristina disse que está com saudade. Beijos. Isabel Cristina Pedrina. A Fátima Moraes diz que tem uma mobilete, a Fátima. E tá aí, tá trilhando o caminho dela também, né, Dai? Isso aí. Antes de ter moto, você teve, assim, mobilete, alguma coisa assim? Menorzinha, uma bisa, alguma coisa assim? Adoraria, mas meu pai não deixou. Você foi revelações nesse momento. Eu tinha uma bicicleta, serve? Tudo bem, serve. Tem 2 rodas, tá valendo, né? Tá valendo. É isso aí, Yuri. Não, é porque eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu dava aula em 3 escolas diferentes aqui na cidade. Eu dava aula no Carreta, no Januário, e dava aula na José Benedito, que eu dava aula pros pequenininhos. Então eu tinha que ir de uma escola pra outra. Aí eu falei, não, preciso comprar um transporte, né? Aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero comprar uma bis. Meu pai falou, não, você vai comprar um carro. E não me deixou comprar a bis. Pai, tô revelando agora. Olha, Demi. Mas eu entendo ele, o cuidado. E tudo tem seu momento na vida, né, Dai? Exatamente. Esse fim de semana ele falou pra mim que agora não adianta mais, porque agora já descobriu o que é bom na vida. Porque ele era motociclista nato. Então, tá no sangue, não tem como. A Ademir antigamente andava bem de moto aí. A gente andava. Até já que você revelou, eu vou revelar aqui. Isso foi assunto interno aqui da rádio, viu? Quando você comprou a moto, a gente falou assim, eu tô preocupado. Eu falei, rapaz, você andava de moto, é por isso mesmo que eu tô preocupado. Não tem como, tá no sangue. Ô Dai, passa pra gente então o seu endereço, né? O seu nome do Instagram, o YouTube, suas redes sociais pra quem quer te seguir. É com Y, né? Dai com Y, é isso? Isso. No YouTube é Dai Miguel Oficial, Dai com Y. E no Instagram, tudo junto, Dai Miguel, só que é Dai com Y e Miguel com 2 Is. É Dai Miguel. Perfeito. E aí tem conteúdo legal lá. Você tem ideia de quantas mulheres te seguem lá? Dá pra ter mais ou menos assim? Eu ainda não mensurei, você acredita? Eu deveria mensurar. É que o público de moto, ele é normal, né? Assim, na sua maioria, né? Masculino. Isso é em todo lugar. Sim. Então, o meu público também, a grande maioria é masculino, mas eu tenho muitas mulheres que me seguem. Eu acredito que hoje, assim, pelo menos uns 30% do meu público são mulheres. Legal. E dos homens que me seguem, muitas vezes eles me seguem e me seguem por conta da esposa, não tem Instagram, não tem YouTube e tal, então eles seguem os 2 juntos, para justamente incentivar também ou a andar na garupa ou a pilotar, enfim. Então, às vezes tem a mulher entrando assim pelo canal do homem ou, enfim, do marido. Enfim. Tá todo mundo junto, como você falou, né? O pessoal do motociclismo. Todo mundo junto. É muito unido, né? É muito unido. Mais alguma pergunta, Yuri? Vai, pra gente finalizar aqui as perguntas, qual é a dica que você deixaria para quem tá pensando em produzir conteúdo e entrar nesse mundo digital? Primeira coisa é você ter essa responsabilidade de você saber que você tem que primeiro pensar em todos os conteúdos, né? Programar todos eles. E vamos supor, eu quero criar um canal semana que vem, então eu já tenho que ter pelo menos uns 2, 3 vídeos prontos, para que justamente você tenha essa frequência de publicação. Então, acho que essa dica assim, da frequência seria primordial, até mesmo por conta das plataformas entenderem que você está levando a sério. E eu acho que a segunda dica também que é fundamental é você ter um nicho.
É você não querer abraçar tudo. Ah, eu vou ser blogueira fitness, eu vou ser blogueira de nutrição, eu vou ser blogueira de moda, eu vou ser tudo de uma vez. Não, você tem que ter um nicho. Se você gosta de falar de viagem, você fala de viagem. Se você gosta de falar de maquiagem, você fala de maquiagem. É lógico que, assim como aconteceu comigo, com o passar do tempo, as pessoas que vão te acompanhando, elas vão querendo saber mais da sua vida. É natural. Então, por exemplo, se eu postava só dicas de moto e viagem, hoje em dia os vídeos eles são mais pessoais. Eu acabo mesclando com vídeos que mostrem o meu dia a dia e tal. Isso é natural do seu crescimento. Mas para começar, você tem que ser assim, tem que ter um nicho que você consiga construir o seu conteúdo em torno daquele nicho, consiga ter um diferencial em torno daquele nicho, e aí você consegue se destacar, e aí é só crescimento, crescimento, crescimento. Beleza, Day. Queria agradecer a você que prontamente atendeu o nosso convite em participar desse bate-papo nesta tarde aqui pela Raízes e também através da nossa live. Muito obrigado, viu, Day? Eu que agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem, pode chamar. Obrigada mesmo. Deixa eu só comentar aqui, a Kelly Ferrareto comentou aqui que ela aprendeu várias dicas para iniciantes com você, que ela te adora muito. Ela agradece, viu? Ai, Kelly, muito obrigada. Eu fico muito honrada. Gente, quando eu respondo esses comentários, que muita gente vem no meu direct e fala isso, que perdeu o medo por conta dos meus vídeos, que eu incentivei de alguma forma. Não tem dinheiro no mundo que pague. Eu acho que isso a gratidão que eu sinto por isso é imensa, e eu espero cada vez mais poder ajudar todas essas pessoas, poder contribuir de alguma forma. Muito obrigada, Kelly. Beijos. Obrigada, Day. Sucesso pra você e vamos juntos. Um grande beijo, tá? Beijo. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Demais, adorei, cara. Que bacana, hein, Yuri? É bem legal o conteúdo, muito né? Legal, muito legal mesmo. Pra quem gosta, quem tá com a gente aí, é um conteúdo diferente pra trazer mais informações, você sempre aprender uma coisa nova. Então é bem legal, né? Pra todo quem tá na sintonia. E como a gente sempre fala, né, Larissa? Se alguém tem alguma sugestão, pode mandar pra gente. Mas o papo de hoje, pra quem gosta de andar de moto, pra quem curte rede social, foi bem interessante. Foi bem interessante. E assim, o que me chamou bem a atenção é assim, o caminho se faz caminhando, né, Yuri? Então, se você tem um assunto que você gosta, você gostaria, né, de criar conteúdo, de quem sabe de virar uma renda fixa pra você, comece a produzir, dê um passo. Foi interessante a história dela, como as portas foram se abrindo à medida que ela também foi se esforçando, trabalhando, as coisas aconteceram, né? Claro, no começo ela gravava vídeo com desafios com os amigos, com a família, contava um pouquinho da sua história, gravou vídeo com o Jean Bordini aqui da rádio. Sim. Depois teve essa questão da moto que ela contou. Eu me lembro que foi o aprendizado, ela começou a perder o medo. Foi quem acompanhou desde o começo, e quem quiser pode acompanhar, porque estão disponíveis, lá, né? Você vê todo esse processo de como foi dia a dia ela perder esse medo, fazer as balizas com chinelo. Eu me lembro desse vídeo. Você anda de moto, Yuri? Eu não ando, mas eu também não. De bicicleta eu andei bastante. Bicicleta lá atrás eu andava quase 100 km por dia. Eu corria. Eu gostava muito. Hoje já não. Mas tenho carro de moto, já andei, mas por enquanto não tem interesse, não, viu? A gente gosta do assunto, acha legal, bonito e tal. Eu nem carta tirei de moto, mas eu admiro demais, desejo sucesso, responsabilidade, muita liberdade para todos os amantes do motociclismo. E aí amanhã nós estaremos de volta aqui, né, Yuri, com mais um bate-papo. Né? Teremos a entrevista amanhã, gente, com o Joel Paviotti. O Joel é um historiador, cientista político, professor, pesquisador amplo de história, e ele vai conversar com a gente aqui. Ele também é o criador da página Iconografia da História. Ele, somando as páginas dele no Facebook, no Instagram, ele tem mais ou menos uns 700 mil seguidores e vai contar curiosidades da história pra gente, vai falar sobre outras situações de pandemia que o Brasil viveu. Vai ser um bate-papo muito interessante amanhã a partir das 4. Combinado? Exatamente. Também tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é influenciador digital, que é o conteúdo digital, né? É verdade. Mais um criador de conteúdo aqui, inspirando os nossos ouvintes. Esperamos vocês mais uma vez, então. Obrigada, Yuri. Obrigado uma boa tarde e até amanhã, às 8 horas da manhã, no Primeira Página.